Bom, pessoal, então, videoaula de hoje a gente começa então com o novo ramo da física. O novo ramo da física que a gente vai estudar é a física térmica, e nesse ramo a gente vai se deparar com conceitos novos para explicar fenômenos que estão relacionados com a temperatura e com o calor, que são conceitos novos para a gente também. Temperatura e calor, apesar de serem conceitos bastante usados no nosso dia a dia, eles são usados de uma forma indistinta. Se a gente perguntar para uma pessoa na rua o que ele entende por temperatura e calor, para ele essas duas coisas serão basicamente a mesma. Contudo, temperatura e calor são duas grandezas muito diferentes em física. A temperatura, que é o principal objetivo desta aula, nesta aula nosso principal objetivo será entender o que é temperatura conceitualmente, saber como mede temperatura e medir temperatura, ok? A temperatura ela é uma grandeza de estado, ela é uma das grandezas que a gente usa para caracterizar um sistema termodinâmico. Da mesma forma que quando você quer caracterizar um sistema mecânico, você se refere à velocidade do sistema, ou à energia cinética do sistema, ou à quantidade de movimento do sistema. Quando você quer caracterizar um sistema termodinâmico, você também usa algumas grandezas que são úteis para a termodinâmica, e uma delas é a temperatura. Tá? Então, quando você quer dizer para alguém qual é o estado termodinâmico de um sistema, uma das coisas que você tem que dizer para esse alguém é a temperatura do sistema. Já calor é uma grandeza que está relacionada com energia. Calor está relacionado com troca de energia. Então, calor é como se fosse aqui na termodinâmica o análogo do trabalho. Porque lembre, trabalho era uma forma de transferir energia mecânica de um sistema para outro. Então, calor é uma forma da gente transferir energia térmica, que é outro conceito que nós vamos estudar mais à frente. Certo? Então, nosso objetivo hoje é com a temperatura. E para a gente entender um pouco a temperatura, é necessário que a gente construa uma primeira visão microscópica da matéria. Essa visão microscópica você já deve ter porque você já estudou química. Então, a gente sabe que a matéria ela é feita de átomos. E que esses átomos eles se ligam e formam moléculas. E essas moléculas se ligam e formam as substâncias. Pois bem, para poder compreender os conceitos que nós vamos utilizar aqui, algumas vezes nós precisamos compreender a matéria de uma forma microscópica. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai dizer que a matéria ela é feita de partículas. Algumas vezes essas partículas estão ligadas umas às outras, como se tivesse uma mola prendendo uma partícula à partícula vizinha. Algumas vezes essas ligações são muito fortes e são ordenadas, é como se fosse uma estrutura bem simétrica. Outras vezes essas ligações elas são não tão fortes e desordenadas, e algumas vezes essas ligações elas não existem. As partículas voam livres, uma independente da outra, e elas só interagem de alguma forma quando colidem umas com as outras, certo? Para cada tipo de matéria que nós formos tratar, sólido, líquido ou gasoso, a gente vai tentar construir um modelo da matéria microscopicamente a partir dessa ideia de partícula. Mas o que é uma partícula? Uma partícula é uma molécula da substância, ok? Então, se você tiver substâncias monoatômicas, a partícula é a molécula monoatômica. Se você tiver substâncias diatômicas, triatômicas ou poliatômicas, a partícula vai ser aquela molécula diatômica, triatômica ou poliatômica. O fato é que quanto menos átomos você tiver na molécula da matéria que você está tratando, melhor vai ser a descrição baseada no modelo que a gente está construindo. Um outro ponto que é extremamente importante, isso aqui não pode ser esquecido nunca. Toda a matéria, ela tem as partículas da matéria, ela tem uma agitação térmica. Essa agitação térmica é uma característica própria da matéria de qualquer substância que se encontre acima de menos 273 graus Celsius.
qualquer substância que se encontre acima desta temperatura sólida, líquida ou gasosa, as partículas dessa substância têm uma agitação própria que não cessa momento algum. Essa agitação ela é aleatória, algumas partículas estão mais agitadas, outros menos agitadas, mas essa agitação ela está ali em torno de um determinado valor médio. Por que esse menos 273? Nós discutiremos isso em breve.